eita, quase que meu hi não sai. Hi everyone, pra você que tá aí, que tá precisando recuperar. Por quê? Nem foi tão difícil a prova, mas eu entendo você. E a gente vai fazer uma aula de revisão, que é o mesmo conteúdo lá da prova, da nossa revisão geral, e vai dar tudo certo. Let's go? Vamos que agora você vai recuperar essa sua notinha com a minha explicação sobre esses assuntos que a gente já tinha comentado lá na revisão geral. Primeiro assunto é a questão lá do used to. Então, a gente vai usar essa estrutura de used to desta forma em frases afirmativas, com esse desenho aqui. Lembra, ele vem em frases afirmativas. Esse used to é o nosso famoso costumava. Então, você usa para o present, para falar como, por exemplo, nesta frase. I used to practice yoga twice a week, but now I don't have much time. A ideia aqui é que a pessoa costumava praticar yoga 2 vezes na semana, mas agora ela não tem muito tempo. Então, assim, há 2 meses ela praticava yoga, tinha esse costume de praticar yoga, só que ela não faz mais. Só que esse used to é costumava, tá? Não é eu tenho costume, não é isso, é costumava, com essa ideia de ava, tudo bem? E aí, mas essa ideia aqui é de que é algo que não faz muito tempo. Já para falar sobre passado a gente usa muito used to, inclusive. Ele é o que mais ocorre o uso dele. Porque a gente vai falar como nessa frase, when I was a kid. Aí, basicamente, especificando quando eu era criança, quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, quando eu era, sei lá, trabalhava em algum local, e enfim, várias situações assim. I used to love playing outside with my friends. Eu adorava, amava brincar com os meus amigos lá fora. E aí, essa ideia de past, passado. Profession também, para falar de profissões, no sentido de, olha só essa frase, before becoming a teacher, antes de me tornar professor, professora, aqui no caso a professora, porque she used to work as a car mechanic. Ela costumava trabalhar como mecânica. Muito bem? E aí, olha só, a gente pode usar o used to e o would de forma intercambiável. Porém, tem um detalhe. Você só vai usar o would com verbos de ação. O used to também é usado com verbos de ação. Mas o would somente com verbos de ação, certo? E a ideia aqui é que acontecia com uma certa frequência. Aí você vai usar esses dois. Você pode usar tanto um quanto o outro. Só que o would, ele traz uma ideia de quê? De intenção de mostrar saudosismo. Então, é todo um contexto de você mostrar saudosismo por uma época que não existe mais. Então, preste atenção nas frases negativas. Negativa você vai usar o did e a sua partícula negativa not, que aqui está contraído, mas você também pode falar did not. Dá na mesma, tudo bem? Só que um é, você sabe, informal e esse é formal. E você percebe que o used to não tem mais D aqui, tá? Não existe o D. Você vai tirar ele daí, em frases negativas e interrogativas. They didn't used to have dinner together. Eles não costumavam jantar juntos. Na interrogativa, com a sua question mark, seu ponto de interrogação, você tem o did na frente do sujeito, que aqui é your dog, que está como sujeito da oração, e used to logo depois, o sujeito, onde você percebe que ele também não vai ser usado com o D em frases interrogativas. Did your dog used to pee inside the house? E a ação sempre vem depois do to, tá? Porque essa ação, como have, como pee e como as outras que a gente viu, são ações que elas vêm na sua forma base, sem estar conjugada no presente, no passado nem no futuro. Por isso que a gente fala ter, mijar, com essas terminações. Muito bem? E a intenção de mostrar saudosismo com a história do would, como desse verbo modal, a gente tem uma frase aqui para demonstrar para vocês. When I was in college, quando eu estava na faculdade, I will take a campus unir. Campus unir. Ou campus unir, né? Porque a gente também está falando em português, porque campus unir. Tudo bem? Quando eu estava na faculdade, eu costumava ou eu pegava o campus unir. E o verbo está aqui. Você percebe que no would você não usa o to. Ele não usa o to, tá? Então, por isso que vem aqui o take sem o to, muito bem? Porque em verbos modais você não precisa usar o to.
Used to, ele é usado com non-action verbs or stative verbs, são verbos de estado. Então, você não vai usar o would aqui de forma alguma com verbos de estado. Por exemplo, when I was little, I used to believe in Santa Claus. Quando eu era pequena, eu costumava acreditar em Santa Claus. Assim como when I was a kid, I used to have a pretty cat. Eu costumava ter um gato bem bonito quando eu era criança. Então, have aqui e believe são verbos são non-action verbs, não são verbos de ação. Você acreditar não é uma ação, e você ter um gato ou um carro ou qualquer coisa que você tenha posse não é uma ação. Muito bem? A melhor opção é a número 1. Presta bastante atenção. Você tem um blank aqui, um fiozinho aí para você, uma linha, aliás, para você colocar a opção correta. Claro que a gente viu só would e used to como carro-chefe da aula, mas só que você tem que prestar atenção no verbo like. O restante é o resto da frase. Então, ó, eu alguma coisa gostar de tomates quando eu era mais jovem. E aí você tem essa questão do used to ou do would. Você vai usar qual? Used to ou would aqui? Veja bem, o would, ele é usado só com verbos de ação. Já o used to é usado tanto com non-action verbs, que são verbos que não são de ação, or stative verbs, verbos de estado ou verbos de ação. Portanto, aqui a opção só pode ser used to. Mas qual opção aqui você vai ter? Você tem na negação, você tem na afirmação, mas a única correta aqui é a letra D, porque tem o D no final. Essa aqui está errada, está faltando D, o outro a gente não vai usar. Aqui estaria faltando o D depois do E, então está errada. Aqui tem o D, então tá... Opa, perdão. Aqui... Opa, foi mal. Aqui não tem essa questão do D mesmo, tá? Aqui, na verdade, está faltando not. Perdão, aqui está faltando not. Então, a opção certa, correta, só pode ser a D. A E está errado porque tem um D aqui. O certo seria se não tivesse o D. Aí eu poderia fazer uma frase na negativa usando used to, mas aqui vai ficar I used to like tomatoes when I was younger, porque like é um verbo de estado, certo? Não é um verbo de ação. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre life experiences. A voz da teacher hoje, do nada, começou a falhar, e é isso mesmo. Então, a gente tem aí, nessa aula, essa questão muito forte do ever, que significa alguma vez na vida ou já. Se alguma vez na vida ou já você teve alguma experiência. E para falar de experiência, quando você teve uma experiência, mas não especificar quando foi essa experiência, você vai usar o present perfect para isso. Então, a estrutura de present perfect com have, certo? Com essa palavrinha aí, que é o perdão, que é esse have, que é o verbo auxiliar do presente perfeito, ou has, que é esse aqui, que depende se você for usar o pronome pessoal da terceira pessoa ou os pronomes, você vai usar o has. Não se esqueça disso. Então, have you ever traveled to another cities? Você já viajou alguma vez na vida? Viajou para outras cidades? E você não esquece de usar o seu verbo principal com ed no final. Ou seja, perdão, quando você coloca o sufixo de passado em verbos regulares. E aqui nessa aula a gente só falou de verbos regulares, então vai ser ed, de ou ied, dependendo do verbo. E aí você tem a frase negativa, I haven't visited São Paulo. Eu não visitei São Paulo. Outra forma de você negar que não visitou São Paulo é usar o have never, porque o have never, ele também vai te dar essa negação. Perdão, gente, do nada minha voz falhou. I have never visited São Paulo. Eu nunca visitei São Paulo, a mesma ideia. E aí você tem outra pergunta aqui. Have you ever called to a person in another country? Você já ligou para outra pessoa em outro país? Daí você tem o verbo call, que está com ed aqui, porque vai ser verbo regular no passado, só que, perdão, particípio passado. É porque é passado, né? Esqueci de falar a palavra particípio.
mas o particípio passado é diferente do passado, menos para os verbos regulares. Os regulares, eles ficam a mesma coisa, porque tem ED, então vai ser a mesma história. Muito bem? E as short answers para isso, você tem yes, I have, no, I haven't. Yes, I have na afirmação, no, I haven't na negação para esta pergunta aqui. No, I've never, que é a mesma coisa de no, I have never. Essa questão do nunca, que também é uma negação. Ou no, not yet, que não, ainda não. Com essa ideia de você querer dizer que ainda não fez, mas pode, em algum momento sim, ligar para outra pessoa em outro país. Então, ever, esse alguma vez na vida já usado em perguntas, com essa ideia de querer saber se você já teve alguma experiência. Experiência que nunca diz quando, e sim o foco é na ação. Muito bem? Hora de recuperar, vamos ver essa atividade. Qual alternativa corresponde para uma resposta negativa à pergunta abaixo? Aparentemente minha voz já melhorou aqui, depois que eu bebi um pouco de água. Vamos lá. Have you ever broken up with someone? Olha o coração aqui despedaçado. Você já terminou broken up com alguém? E aí, a resposta que seria ideal para esta pergunta, qual seria? No, someone has. No, you have not. No, I not have. No, I have never. Ou no, I have. Primeiro essa aí não seria porque tem um no aqui, logo depois o I have tá errado, tá faltando not, certo? Tá faltando aqui, então não é a letra E. Na letra A, a gente tem no, someone has, que na verdade não está errado gramaticalmente, porém não tem a ver com a resposta para essa pergunta, porque que é não, alguém terminou. Aí tô perguntando sobre você. Então, se você quiser fazer uma piadinha, no, someone has, ou seja, não terminei, mas alguém terminou. Não é isso, não é a resposta que a gente procura. Então, a resposta correta aqui seria D. No, I have never. Um never com a ideia de não aqui, tá? Porque esse not não estaria correto aqui. Porque you não é a resposta para you. Seria I. A pergunta é feita para você. Para você, então você responde com eu, não com you. Aqui estaria correto se não fosse esse you. Muito bem? Na nossa próxima aula, have you ever been to? Aqui a gente falou muito sobre essa questão do verbo to be no particípio passado, been. Nessa aula a gente também falou muito sobre verbos irregulares. Então a gente tem aqui, você já esteve ou já foi, ou para algum lugar, ou já esteve em alguma situação, a gente usa essa história do have you ever been ou have you been, dependendo do que a gente quer falar. Então eu tenho aqui essa pergunta, have you ever been to the museum? Você já esteve no museu? Ou apenas have you been to the museum? Você esteve no museu? Porque eu quero saber se você esteve. Estou olhando para você e perguntando, ou falando no telefone, ou digitando, enfim. Muito bem? Respostas para isso. Yes, I have already been there. Sim, eu já estive lá. Esse already a gente também viu nas nossas aulas. Esse already ele é usado em frases afirmativas, com o sentido de já, e em frases interrogativas, quando você está surpreso que uma ação acabou, porque você não estava esperando aquilo acontecer. Muito bem? E na negação você tem a resposta no, I haven't been there yet. Isso aqui não é uma resposta, uma short answer, uma resposta longa, tá? Perceba a diferença. Se fosse short answer, terminaria aqui. No, I haven't been there yet. Não, eu ainda não estive lá. Esse yet é outra palavra também muito usada no present perfect. E nas frases negativas, ela significa ainda. E em frases interrogativas, ela vai significar já. Como se você já estivesse esperando que alguém fizesse alguma coisa, só quer saber se a pessoa já fez ou não alguma coisa, mas sem ser esse sentido de experiência e nem que você está surpreso. Muito bem? E a gente também viu nessa aula a questão do repeated actions, ações que acontecem em um período não específico entre o passado e o agora. Pedro has left the room many times. O Pedro saiu da sala muitas vezes. Aqui a gente está falando da frequência com que essa ação que ele saiu aconteceu. Many times, muitas vezes. E aqui essa diferença do been e do gone. Qual é a diferença dos dois? Anne and Bruno have been to Canada twice. Anne e o Bruno
estiveram no Canadá 2 vezes, eles foram e voltaram. Já que Ana e Bruno have gone to Canada, ou seja, a Ana e o Bruno foram para o Canadá e lá continuaram, não voltaram. Por isso que eu uso gone aqui para o quê? Coisas, situações que a pessoa foi, mas não retornou. Muito bem, essas são as frequency words que nós também comentamos nessa aula. Several times, diversas vezes. Once, uma vez. Twice, 2 vezes. Once, uma vez, como eu falei. 4 times, 4 vezes. E assim por diante. Many times, que a gente viu ainda agora, que é muitas vezes. Hora de recuperar, tem essa atividade aí. Qual a alternativa que corresponde à tradução da frase? I haven't spoke to him yet. I haven't spoken to him yet. Ou seja, eu ainda não falei com ele, eu já falei com ele, eu falei com ele, eu não falei com ele, eu não falei com ele ontem. Acabou essa E, porque colocou ontem, já findou, não é present perfect. Então a gente fica com A, a B e a C e a D. Só que a gente tem uma negação aqui. Então essa B não é, porque não é negação. Essa C também não é, porque não é negação. Então só fica a letra A e a letra D para a gente imaginar qual alternativa é a correta, certo? Então eu não falei com ele ontem, eu não falei com ele, ainda pode ser, calma, eu não sei, já estou até apagando, mas ele não é não a nossa resposta correta. Já, por isso que eu já apaguei, porque eu já quero eliminar. Eu ainda não falei com ele, eu já falei com ele, esse não. Então fica a letra D e a letra A. Então eu já eliminei a letra D, né? Que eu fiz assim, pá com ele. É a letra A. Por que é a letra A? Por causa desse yet, que é o nosso ainda para frases negativas. Eu ainda não falei com ele, por isso que a letra A é a resposta correta. Muito bem? E na nossa última aula, what have you done this month? O que você tem feito este mês, o que, né? Aí eu traduzo o que você tem feito este mês com esse ter aí, do nosso have. Então a gente usa o present perfect para falar quando queremos falar de ações realizadas durante um período que ainda não terminou, a gente usa o present perfect. Aí palavras como today, por exemplo, this month, hoje, este mês e assim por diante, elas são usadas. I haven't slept today. Eu não dormi hoje. Essa ação ainda não... Aliás, o dia ainda não acabou, por isso que eu uso o present perfect para falar de uma ação como essa, que eu não dormi hoje, que o hoje ainda não acabou. Ações inacabadas ou ações que começaram no passado e continuam até o presente. Para isso a gente usa o how long para pergunta, quanto tempo, e o since, que é o ponto de partida, desde, e o for, que é o nosso período de tempo, a ou faz. How long have you lived here? Por quanto tempo você mora aqui ou você morou aqui, dependendo do que você quer dizer. Então, na minha afirmação, I have lived here since Easter, eu moro aqui desde a Páscoa, por causa desse since, desde. I have lived here for a long time, eu moro aqui há um bom tempo, ou eu morei aqui por um bom tempo, dependendo do que você queira falar. E também usado para ações recém-completadas. I have just left my shop bag behind. E a gente vai falar sobre essas ações recém-completadas com a presença do just, que é nosso famoso acabar de. I have just. Eu acabei de o quê? Deixar, left, que é meu verbo no participio passado, certo? Minha bolsa de compras para trás. Ela esqueceu, não sabe onde é que tá. Para finalizar aqui essa aula, a gente falou do simple past, present perfect, diferença dos dois, quase que não sai. Então, simple past é uma ação concluída. Já foi, não existe mais. Eu estudei línguas estrangeiras por 10 anos, não estudo mais. I study foreign languages for 10 years. Ou seja, você tem aqui o verbo study e você não tem o auxiliar em frases afirmativas. No present perfect, é uma ação que continua até o presente. Começou no passado e é verdade até o presente. Eu estudo línguas estrangeiras há 10 anos. Então, 10 anos foi lá no passado, mas eu continuo estudando. I have studied foreign languages for 10 years. E eu tenho estrutura aqui de presente perfeito. O meu verbo auxiliar have, porque eu estou trabalhando com eu.
E o meu verbo studied, ele fica igual porque se trata de um verbo regular. E os regulares você vai usar o ED, o D e ED, por isso que eles são iguais. E eu coloquei justamente um exemplo com o verbo regular para mostrar para vocês a diferença da estrutura. O que muda aqui é a presença do have, que vem em todas as frases afirmativas, negativas, interrogativas no present perfect. Hora de recuperar nossa última atividade de hoje. Qual a alternativa que corresponde à tradução da frase? Ela acabou de pagar as contas esta manhã, ou seja, essa ação começou no período mais cedo, mas ainda não acabou o dia. Porque esta manhã ainda é o dia de hoje, porque eu estou falando esta manhã. E aí, na estrutura, como é que fica? Todas têm this morning, esta manhã, esta manhã, esta manhã. Só que aqui tem um just no final. Eu já olho esse just aqui no final, eu falo que não é, porque esse just nem fica no final das minhas frases desse jeito. Certo? Então, já tiro ele. De todas as alternativas que estão aqui, você tem o quê? She have, errado, já não vou usar esse. E as outras? Eu vejo aqui... eu vejo aqui essa aqui, ó. She has paid the bills this morning. Tá faltando o acabou de. Tá correta essa frase, mas não tem o meu acabou de. Então, não é o que eu tô procurando. She has paid the bills this morning. Não é. Então, sobra a e a D. A única alternativa aqui que é a correta não é a A, é a D. Por que que eu vou ficar com a D e não com a A? Já que tanto a A quanto a D tem o just logo aqui. Por quê? Antes do paid. Porque na D eu tenho aqui o meu verbo has, que está contraído. Ele está assim, ó, contraído. É a mesma coisa de she has. É a mesma coisa. Ele está contraído. Já aqui eu tenho ele duas vezes, tanto aqui quanto aqui. E eu não posso ter ele duas vezes. Ter o has duas vezes na frase. Não faz sentido. Por isso que a letra D... Calma, teacher, não acabou ainda. É a letra D a minha resposta correta. Muito bem? Fica aí as referências e a hora da sua avaliação para recuperar essa notinha. Desejo muita luck, muita sorte para quem não estudou e good test para quem estudou. Bye, bye.